pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Introdução à EAD, ofertada pelo Instituto Federal do Piauí em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Ivan Oliveira e hoje nós daremos início à nossa unidade 1, Conceitos e Fundamentos da Educação à Distância. Quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiramente, conhecer o histórico e os pressupostos teóricos básicos na EAD. Entender a trajetória da EAD no Brasil por meio dos marcos legais. E, finalmente, conhecer um pouco da legislação para a EAD no Brasil. O texto da aula de hoje é o texto de Cruz e Lima, que tem por título Trajetória da Educação à Distância no Brasil, Políticas, Programas e Ações nos últimos 40 anos. Para iniciar a nossa aula, vamos fazer algumas questões iniciais acerca do tema da EAD. Por exemplo, como a EAD se desenvolveu historicamente no contexto nacional? Quais os pressupostos teóricos básicos na EAD? E como se configura a legislação em EAD? Então, essas são questões iniciais que nortearão a nossa reflexão nesta aula. Vamos começar pela trajetória histórica da EAD no Brasil. Então, a EAD, ou seja, Educação à Distância, como ferramenta de garantia da educação como um direito universal, é uma premissa básica dessa modalidade. Então, devemos entender a EAD como um facilitador ou um garantidor, uma garantia do acesso à educação como um direito universal no Brasil. Vez que, mesmo ainda no século XXI, esse direito ainda não é plenamente garantido. Então, a EAD surge no contexto da educação nacional como uma ferramenta, uma forma de garantir que a educação chegue como um direito básico, como um acesso universal a todos os brasileiros e a todos os lugares. Então, esse é um dos pressupostos da EAD quando nós falamos em educação à distância. Sobre a trajetória, Cruz e Lima consideram dois os fatores impulsionadores da educação à distância no Brasil. O primeiro fator que impulsionou, que ajudou a desenvolver a EAD no Brasil, segundo os autores, foram o desenvolvimento das TIC, ou seja, das tecnologias de informação e comunicação, como, por exemplo, a televisão, os computadores e, principalmente, a internet. O segundo fator que impulsionou o desenvolvimento da EAD no Brasil, segundo as autoras, foram as políticas, os programas e as ações de incentivo por parte do governo e da iniciativa privada. Então, as autoras começam a descrever um pouco a trajetória da educação no Brasil a partir de 1978, a qual chamam de período pré-LDB, ou seja, pré-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por que elas escolhem o ano de 1978? Porque neste ano foi lançado o telecurso segundo grau da Fundação Roberto Marinho e Fundação Padre Anchieta, exibido para todo o Brasil por meio da televisão. É importante não confundir esse telecurso segundo grau com o telecurso 2000. Esse telecurso foi um telecurso anterior ao telecurso 2000, porque se iniciou no ano de 1978. O telecurso 2000, que muitas pessoas conhecem, né, principalmente aquelas pessoas entre 30 a 40 anos, foi outra ação que se desenvolveu nos anos 90. Por que elas escolheram esse telecurso segundo grau como um marco da trajetória histórica no Brasil? Porque foi uma ação, né, foi uma forma de exibição que atingiu, de certa forma, todo o território nacional por meio da transmissão pela TV. Então, elas consideram a partir daí. Depois, outro marco que elas consideram foi a criação da Coordenadoria de Educação à Distância no MEC, no ano de 1985.
Esse é o período pré-LDB. Depois, a partir do ano de 1996, nós entramos no período LDB. Por quê? Porque em 1996 é criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, e também o Decreto número 1917/96. Então a LDB foi outro marco para a trajetória histórica do Brasil, porque na LDB já se começa a falar sobre educação à distância nas políticas públicas. No ano de 1997, as autoras trazem o programa ProInfo, que é Pró-Informática. Era um programa que, se eu não me engano, ainda existe esse programa, que tinha a responsabilidade de trazer computadores e informatizar as escolas. Então, esse aqui foi outro fator, né? Outro marco na trajetória da EAD no Brasil, o ProInfo. Em 2001, as autoras citam o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação em 2001 já trazia a intenção de democratizar a educação superior por meio da EAD. Então, o Plano Nacional em 2001 é outro marco na trajetória histórica da EAD, porque considera a democratização da educação superior. Em 2005, nós temos o Decreto 5.622, que regulamenta o artigo 80 da LDB. O artigo 80 é o artigo que trata sobre a educação à distância, mas somente, praticamente 10 anos depois de 2005, é que vem o decreto que regulamentou a EAD no Brasil. Em 2006, nós temos o Decreto 5.900, que cria a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que é outro marco na educação à distância no Brasil. Em 2007, nós temos o Decreto 6.301, que cria o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC, com os cursos técnicos à distância. Em 2016, nós temos a Resolução número 1, de 11 de março, do Conselho Nacional de Educação, que traz as diretrizes para a oferta de curso superior à distância. E, finalmente, o marco mais recente que nós temos para a educação à distância no Brasil é o Decreto 9.057, de 2017, que substitui o Decreto número 5.622 da regulamentação do artigo da LDB. É o decreto, a regulamentação mais recente que nós temos na EAD. Então, esses são os marcos que as autoras trazem no texto base. Muito bem, depois de a gente conhecer um pouco a história da EAD por meio dos marcos, das políticas, programas e ações, vamos discutir alguns dos conceitos fundamentais da educação à distância. Então, como o próprio nome já diz, um dos conceitos que são fundamentais da EAD é o próprio conceito de educação. Então, o conceito de educação é um conceito fundamental, né? E o que é educação? Entendemos a educação como aquele processo cultural, né, de transmissão ou de aprimoramento dos indivíduos em sua cultura. Então, o processo educativo é aquele processo em que os indivíduos de uma determinada sociedade têm acesso a todo o conteúdo cultural, técnico e científico produzido pela humanidade. Então, a educação à distância, ela tem essa função, né? Essa função de educar, ou seja, de fazer com que os indivíduos da sociedade tenham acesso a todo o conhecimento construído. Esse é um dos conceitos fundamentais da educação à distância. Nós estamos falando desse processo que é social, desse processo que é político, desse processo que é técnico e que é científico. Depois, nós temos alguns outros conceitos fundamentais que norteiam essa modalidade de educação. Porque nós estamos falando de educação, mas estamos falando de uma modalidade de educação, né? Nós temos a educação presencial, nós temos a educação hoje, estamos no meio da pandemia, então a educação remota, e temos a educação à distância. Então, é uma modalidade de educação.
Essa modalidade tem suas nuances, que são as nuances de quê? De tempo, de espaço e de tecnologia. Quando nós falamos em espaço na EAD, nós estamos falando de um espaço diferenciado, por exemplo, do espaço da educação à distância. Melhor dizendo, da educação presencial. Na educação presencial, nós temos um espaço delimitado. Nós temos a escola, nós temos a sala de aula, nós temos as carteiras, nós temos a mesa. Na educação à distância, esse espaço ele é um espaço virtual, né? Ele é um espaço em que é mediado, né? Então, a educação à distância, o espaço, ele toma um significado diferente, porque na mesma turma, na mesma aula, por exemplo, agora eu estou em um determinado espaço, né, em uma cidade, e vocês podem estar em outros lugares, não necessariamente no mesmo espaço. Então, o espaço na educação à distância é um espaço flexível, né? É um espaço dinâmico. A mesma coisa com o tempo. Na educação presencial, nós temos, por exemplo, na escola, todos os tempos bem delimitados, né? Nós temos o primeiro horário, o segundo horário, manhã, tarde e noite. Na educação à distância, também o tempo ele é flexibilizado, né? Então, vocês podem, por exemplo, assistir a aula de vocês no momento que for melhor para vocês, que vocês acharem melhor, que tiverem melhores condições. Então, vocês não têm um horário fixo, rígido. Então, o tempo ele é flexível também, assim como o espaço. E outro conceito fundamental na educação à distância é a tecnologia, porque a tecnologia, ela, além de proporcionar o desenvolvimento da educação à distância, como nós vimos, por exemplo, com a internet, com os computadores, a tecnologia ela é mediadora do espaço-tempo. Então, por exemplo, neste momento, nós estamos sendo mediados por meio de uma mídia, né? Por meio de um computador, por meio de um celular. Então, a tecnologia ela age aí como mediadora do espaço-tempo na educação à distância. Ok, pessoal? Vamos falar agora um pouco sobre a legislação da educação à distância. Como é que funciona essa legislação? Então, primeiramente, sobre os cursos de graduação e pós-graduação, né? Então, todos os cursos de graduação e pós-graduação são regulamentados pelo MEC, né? Precisam ser autorizados pelo MEC. Os cursos de pós-graduação em EAD são regularizados, né? Regulamentados pela CAPES. A regulamentação da EAD no Brasil acontece por meio da Lei 93/94, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. Nós temos, como já foi dito, o Decreto número 9.057, que traz as disposições específicas para a educação à distância. O ensino fundamental ele deve ser, por lei, pela LDB, presencial, né? Neste caso, a EAD pode ser utilizada como um complemento à aprendizagem em situações emergenciais, como, por exemplo, ocorre na pandemia do Covid-19. Para o ensino médio, a orientação é de que os sistemas de ensino possam reconhecer competências, firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Para o ensino superior, como eu já disse, as instituições interessadas em oferecer cursos de graduação devem ser credenciadas e credenciar seus cursos no MEC, que é o Ministério da Educação. Com o credenciamento é feita a solicitação da autorização de funcionamento para cada curso que pretendam oferecer. Com relação a mestrados e doutorados, né, de acordo com o MEC, os critérios para o reconhecimento desses cursos estão em definição pela CAPES. A partir de julho de 2019, a expectativa era de que, já em 2020, instituições começassem a oferecer os primeiros cursos de mestrado e de doutorado na modalidade EAD. Nós já temos notícias de alguns cursos, mas esses cursos ainda estão sendo regulamentados e experimentados. Já os cursos de pós-graduação lato sensu, por exemplo, especializações, né, obedecem ao parecer número 908/99
e a resolução número 3 da Câmara da Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que fixam as condições de validade dos certificados dos cursos presenciais de especialização, tornando necessária a regulamentação de tais cursos na modalidade à distância. Já os cursos livres, que são aqueles cursos que não precisam de regulamentação, são citados no artigo 42 da LDB, no capítulo 3, referente à educação profissional. E, além disso, são reiterados o decreto 5154/04 e na deliberação do Conselho de Educação, 14/97. Ok, gente? Então, essa é basicamente, sinteticamente, a legislação que trata da educação à distância. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Deixem seus recados no fórum. Conversem com o tutor ou mandem um e-mail para mim, ivanoliveira@ifp.edu.br. Qualquer coisa, vocês podem ver este vídeo e os demais materiais no meu canal, no canal do YouTube, Ivan Oliveira Educador, ou no canal do curso. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.